Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Está mais uma vez aqui com vocês o Pentecast, o podcast que analisa a teologia pela ótica pentecostal. E esse Pentecast é o número 11. Eu sou Anderson Fábio e o Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível, é só você acreditar. Só depende da fé, poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos, tudo faz quando Ele quer. Eita glória! Graça e paz, aqui é o Anderson Lopes e eu sou revestido de poder, mas não solto o Kamehameha. A paz do Senhor, aqui quem fala é o Emanuel Martins. Fogo, poder e unção direto da Paraíba para você que está nos escutando nessa ocasião. Eita Jesus, aleluia! Gente, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui sobre dons de poder, vamos para os mantos da semana. Fala pessoal, nos mantos dessa semana nós já queremos dizer para você que nosso sorteio foi uma bênção. Provavelmente logo o nosso participante estará recebendo o livro, devido às greves dos Correios, deu uma atrasadinha, mas logo está recebendo o livro e logo teremos mais sorteios aqui no nosso Pentecast, no seu podcast Teologia Pentecostal. Nós também queremos deixar avisado sobre o curso de Teologia de Básico e Média em Teologia que está ocorrendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Vila Etíope, na rua Vila Etíope, ali no Nova Brasília. Nós estamos lecionando ali, iniciamos o livro de Pneumagiologia 1, que vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os nomes do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo e essas questões, e logo estaremos iniciando o livro Pneumagiologia 2, que vai tratar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, e você é o nosso convidado. A matrícula na verdade a matrícula é grátis e a mensalidade é R$50 por mês, que você recebe o livro do curso, e ao final do curso, que demora 3 anos e meio, porque é um curso de básico e médio em teologia, você recebe o certificado. Então venha participar conosco, eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais na presença do Senhor e ter mais conhecimento bíblico, que é o mais importante. E lembrando também, gente, que nós temos ali o nosso link da Amazon no próprio Instagram e também no nosso site. Você pode acessar o link da Amazon e comprar livros, comprar televisão, comprar qualquer produto eletrônico direto da Amazon, que é um dos sites. Você compra e você sabe que você vai receber, porque é um site de bastante confiança. É um site que nós não tem somente no Brasil, né? Tem no mundo inteiro. E você pode comprar ali pelo site da Amazon, pelo nosso link, que você vai estar nos ajudando. Todo o dinheiro que nós recebemos ali, toda aquela comissãozinha que nós recebemos, que é pouquinha, nós vamos direcionar para sorteios aqui no nosso site, no nosso Pentecast. Então fique ligado que nós queremos sortear mais livros para abençoar a sua vida também. E ali no Instagram você vai ver que no nosso linkzinho agora ali tem um link que direciona você para o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é um grupo de distribuição do que acontece no Pentecast. Então nós queremos reformular mais a respeito deste grupo, e talvez façamos um grupo no Telegram. Mas o Telegram é um pouco mais complicado para nós, para termos acesso e estarmos sempre olhando. E agora temos esse no WhatsApp. Então você pode estar ali conosco, colocando pautas, colocando o que você gostaria que fosse falado aqui, e nós estaremos colocando tudo isso para que nós venhamos trazer aqui conteúdo de qualidade para que você venha ser edificado também. Fique com esse episódio, que é a parte 1 dos dons de poder, e logo mais nós teremos a parte 2. Essa parte 1 vai falar somente sobre fé, e depois nós estaremos falando sobre dons de curar e dons de maravilhas. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Emanuel Martins, que também tem uma cruzada evangelística aí, uma pessoa que está fazendo também a obra de Deus aí nas redes sociais e lá na Paraíba. Seja muito bem-vindo, Emanuel.
Glória! Muito obrigado, querido Anderson. Saudações a todos os nossos queridos ouvintes. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, discutir, conversar sobre esse assunto tão bom, tão gostoso, um assunto que faz parte da nossa vida como pentecostais. Saudações ao meu amigo Anderson Lopes, aqui pertinho, né, no estado de Pernambuco. Deus te abençoe, Anderson. Um abraço, querido, em nome de Jesus. E eu espero poder desenvolver um ótimo diálogo com vocês sobre esse tema tão importante, esse tema tão empolgante também, faz parte da vivência do povo pentecostal. Quem é pentecostal, né? Quem é pentecostal, no mínimo já viu algum enfermo ser curado. No mínimo já ouviu, nem que seja um testemunho de operação de maravilhas, e mesmo sem saber, eu tenho certeza que já experimentou também o dom da fé. Então, estaremos conversando sobre este assunto tão massa, né? tão legal, que é os dons de poder. Amém? Deus abençoe. Amém. Então, o nosso querido irmão Emanuel já iniciou falando sobre a classificação dos dons. Que nós classificamos os dons, tem alguns que classificam de maneira diferente, como a gente já tratou em outro podcast, até mesmo o pastor Antônio Gilberto, com Mir Perman, que trata de dons que Deus concede poder para fazer, que seriam os dons de poder que nós estamos classificando aqui. Então hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, que são o dom da fé, dons de curar e dom de operações de maravilhas. E nós vamos ver sobre cada um desses dons. E vamos iniciar aqui com o dom da fé, que para mim, é um dos dons mais complicados. Até o Anderson Lopes disse no último que a gente estava falando sobre a série Carismata, sobre o dom da palavra de sabedoria, que é o dom difícil de identificar atualmente a respeito deste dom. Mas o dom da fé, eu fui estudar, e cada autor vai tratar de uma forma pela dificuldade que se tem de nós sabermos a respeito deste dom da fé. Então eu acho que primeiro, para a gente iniciar, é nós classificarmos, diferenciarmos aqui a questão de fé. Nós sabemos que lá em Hebreus 11:1 diz que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então ali diz realmente o que é fé, né? É aquilo que nós não vemos, é aquilo que é a convicção daquilo que nós estamos aguardando. Só que nós compreendemos também que a fé ela possui uma classificação natural. O próprio homem, quando ele nasce, ele já nasce com uma fé natural, que todo homem tem isso inerente. Um exemplo é uma criança, quando ela diz por pai, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Ninguém diz para a criança que ela vai crescer, ela simplesmente tem fé que ela vai crescer e ser um bombeiro. Então existe uma fé natural, até mesmo para as coisas religiosas, de pessoas que creem em outros deuses, que têm essa fé que é natural da própria pessoa. E outra coisa é a respeito da fé salvífica, né? Nós vemos lá em Efésios 2:8-9, diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, nesse aspecto, existe uma fé que é fé relacionada com a salvação. Que lá em 2 Romanos 10:17, essa fé ela é produzida através do ouvir a palavra, né? Que nós ouvimos a palavra e a fé é produzida em nós. Alguns teólogos, né, e talvez até o Emanuel Anderson pode discordar de mim, mas eu creio como John Wesley que esta fé salvífica, ela é dom de Deus, no sentido que o homem não possui esta fé inerente nele. Alguns teólogos de linha arminiana, até mesmo pentecostal, discordam desse pensamento, mas eu vejo um problema em crer que a fé ela é inerente ao homem, justamente pela questão de que se a fé salvífica já está no homem, o homem não seria totalmente depravado de uma forma geral. Ele teria algo nele que poderia contribuir para a sua própria salvação. Então eu já sigo a linha de John Wesley para colocar algo geral, né? E vocês podem até comentar algo sobre isso. Eu creio que o Emanuel ele vai saber esposar esse tópico bem mais profundamente do que eu, mas eu discordo dessa compreensão, ainda não seja a tônica desse podcast, né? Nós arminianos clássicos, nós entendemos que o arbítrio do homem ele é restaurado com a influência da graça preveniente. Então, a partir daí, o homem poderia dar um passo esse, né, de fé salvífica, né, em direção a Cristo, que ele não poderia antes de ser atingido pela graça preveniente, né? Então, existe aí essa pequena discordância que, para os fins a que se dispõe o nosso podcast, talvez não sejam tão relevantes assim. O Emanuel pode explicar um pouco melhor esse tópico.
Olha só, eu concordo com o erudito grego, aliás, o erudito do idioma grego chamado William Mounce, ou Mounce. Ele vai dizer o seguinte, que o dom de Deus aí é todo o pacote salvífico, né? O texto diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o que é dom de Deus nesse contexto? A graça que salva através da fé, e não só a fé, né? Então, todo o pacote salvífico, incluindo a fé, vem a ser um dom de Deus. Então, eu acho que há em um ponto aí uma convergência entre o que eu penso e o que o Anderson... Qual Anderson? Teu sobrenome, Anderson? Anderson Fábio. É Silva, né? Mas é Anderson Fábio. Tem dois Anderson, né? Este é, quiçá, o maior crossover de Anderson da estratosfera. Mas pode, até tem o Juliano me chamava de Bill aqui, né? Porque é um apelido bem antigo. Mas só fazendo uma questão aqui, eu também concordo contigo que em Efésios o dom que o apóstolo Paulo está dizendo é o dom da graça, é o dom da salvação de uma forma geral. Eu só vejo que a dificuldade de dizer que a fé ela é inerente ao homem. Mas como a própria Anderson falou, isso seria um debate para outro podcast, mas só dei assim o parecer para nós vermos que há, até para os ouvintes entender que há divergências nessa questão a respeito até mesmo dentro do arminianismo. Porque dentro de pentecostalismo e arminianos, há divergências entre pensamentos que não separam a questão geral do próprio pensamento arminiano. Muito bom. Outra questão aqui é a fé como fruto, né? A fé ela também é fruto, né? A fé está relacionada no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. E a fé também é considerada como fé, como crença, está em Gálatas 1:23, diz, aquele que nos prejudica está anunciando a fé. Paulo mesmo falando o que as pessoas diziam sobre ele, né? Aquele que nos prejudicava é esse que está anunciando a fé agora. Então a fé também é algo relacionado com uma crença. A fé vitoriosa, que é a fé que todo crente que nasceu de novo tem, que é a fé de viver uma vida de crer em Deus, de confiar em Deus no seu dia a dia. E o dom da fé. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para nós diferenciarmos. Porque eu li alguns autores e parece que há meio uma confusão a respeito do dom da fé, relacionando a fé com esta parte da fé vitoriosa. Como se o dom da fé fosse você crer que Deus pode fazer alguma coisa. E não é só isso. Eu creio que não é só isso. O dom da fé é muito além disso. Porque senão, isso seria já uma parte que lá na frente da pauta, né? Senão todo crente teria que ter o dom da fé no sentido que Paulo está trazendo aqui. Então é bom a gente fazer essa diferenciação de fé, aquilo que é uma fé natural, a fé salvífica, a fé como fruto espiritual, que seria mais relacionada à fidelidade, né? Não somente a fé, mas como fidelidade, a fé como crença, que nós temos a nossa fé como crença também, a fé vitoriosa, que isso é confiar em Deus no dia a dia, nas questões do dia a dia, e até mesmo na parte de nós orarmos, nós temos que ter fé, e a Bíblia até diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo crente tem uma fé vitoriosa, e a fé como dom que nós vamos tratar aqui nesse podcast. Anderson, essa fé como crença que você estabelece, ela estaria dentro daquela fé que também pode ser um conjunto de postulados teológicos que embasam certa tradição evangélica, por exemplo? Que existe a fé pentecostal, a fé reformada e assim por diante. Exatamente isso. Mas a fé relacionada à Bíblia realmente é a fé cristã, né? Que é o conjunto de fundamentos cristãos que nós temos como segmento para a nossa vida cotidiana. Então isso seria a fé seria um adendo. Como se fosse uma gama de doutrinas, uma gama de doutrinas relacionadas ao cristianismo, que seria a fé. Até, se não me engano, em Judas, né, que fala sobre nós lutarmos pela fé que um dia nos foi dada. A fé ali não é uma fé somente salvífica, né? A fé ali é justamente o que nós cremos, é a base do que nós cremos, que seria a gama de doutrinas, exatamente como você está falando, que seria essa parte, né, de fé pentecostal, fé reformada, que é a gama de doutrinas relacionadas a isso. Quando junta a fé com um adjetivo, como se fosse fé pentecostal, fé reformada, você está ligando essa gama de crenças a um determinado específico dentro da teologia, né? Como a fé pentecostal é a fé relacionada ao pentecostalismo, a fé reformada é relacionada à reforma, né? A fé reformada geralmente se liga mais ao calvinismo. Então, quando você bota o adjetivo a essa fé, você está ligando a gama de doutrinas a essa teologia, né?
só, quando a gente fala de fé natural, é interessante nós esclarecermos um pouco melhor, porque o nosso ouvinte pode acabar aqui confundindo essa fé, digamos que espiritual, com a fé natural. Então, o que o nosso irmão Anderson Anderson Fábio já tem falado, é que essa fé natural, meus irmãos, é, na verdade, a crença em situações comuns, certo? A fé que eu tenho que, após esse podcast, eu vou tomar um café, a fé que eu tenho que amanhã é domingo, então é mais por questões naturais, questões do cotidiano, do que por questões espirituais, certo? Porque, inclusive, Anderson, eu quero lançar uma questão aqui, essa fé que é muito comum em outras religiões, né, em religiões pagãs, ou mesmo em linhas do cristianismo, como o catolicismo, essa fé num santo que intercede, essa fé em amuletos, você acha que essa fé ela pode ser categorizada com que tipo de fé? Uma fé comum, uma fé natural, ou algum outro tipo de fé, uma fé no sentido de crença? Deixa eu ver o que é que você pensa, para ver se converge com... Eu penso que essa fé é uma fé natural, que o homem próprio tem, justamente porque eu creio que está ligada à parte do vazio que o homem tem no seu interior. Como o homem tem esse vazio, que é exatamente o espírito dele que está morto, e ele não tem como preencher somente com a presença do Espírito Santo para que ele seja vivificado, esse vazio que ele possui na alma faz ele buscar essas coisas espirituais, entre aspas, que não está ligado com a espiritualidade verdadeira, mas com a espiritualidade falsa, né? De buscar em macumbas, no espiritismo, e está relacionado com essa parte de buscar um sobrenatural, relacionado com essa parte de espíritos, justamente porque a sua alma busca algo, e essa fé que ele tem nestas coisas é algo natural que está inerente nele mesmo, porque essa fé não produz salvação. A fé salvífica já é uma fé que produz a salvação, que é crer realmente em Deus. E a pessoa só pode crer realmente em Deus se ela for capacitada pela graça, como nós arminianos cremos. Então ela não pode crer em Deus de forma salvífica se a graça, se o poder do Espírito Santo não operar nela. Como essas pessoas elas estão tendo fé e não é o poder do Espírito Santo que está concedendo esta fé, essa manifestação de capacitação para elas crerem naquilo que é ruim, eu creio que essa fé está ligada mais com uma fé natural. Exatamente. A primeira coisa que me veio à memória quando eu lhe fiz essa pergunta foi o texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Exatamente. Onde vai falar justamente sobre algo parecido, né? Sim. Tendo conhecimento de Deus, não o buscaram. Então, essa fé se volta para outros elementos que não é o ser divino, o Deus da Bíblia, o Deus em quem cremos. Então, torna-se justamente uma fé natural por estar direcionada a um outro Deus ou outros deuses que não aquele que a Bíblia revela. É uma fé na revelação natural, nas coisas desse mundo, é uma fé nos seus postulados espirituais, menos no Deus da Bíblia. Então não é uma fé que provém de Deus, não é uma fé, digamos que espiritual, não é isso? Muito isso bem. Aí, isso, exatamente. É muito importante também nós falarmos de um texto que às vezes as pessoas, principalmente os irmãos cessacionistas, acabam que confundindo os nossos irmãos pentecostais menos instruídos, que é o texto de Efésios capítulo 4, versículo de número 5, onde tem ali dois elementos que pode trazer alguma confusão. O texto diz, há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, eu quero deixar claro para os nossos irmãos que essa única fé e mesmo esse único batismo, que muitos usam para dizer que não existe um batismo no Espírito Santo, como nós pentecostais cremos, essa uma só fé aqui, justamente a fé salvífica. O que Paulo estava deixando claro é que não existe uma fé específica para judeus e uma fé específica e diferente para os gentios, mas uma única fé, assim como há um único Senhor, um único batismo, nesse sentido de que não há um batismo para judeus e outro para gentios, mas apenas um único batismo. E ele vai dizer também, vai falar acerca de um só corpo e um só Espírito. Então, quero deixar claro aos irmãos que essa fé aqui que Paulo faz referência é a fé salvífica, né? A fé salvífica que salvou o gentio é a mesma fé salvífica que trouxe salvação para o judeu.
Então, aqui em Hebreus 4, aliás, Efésios 4, há uma referência clara à fé salvífica, a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Exato, muito bom, até porque o contexto de Efésios 4 está falando de unidade, está falando da unidade da igreja, tanto de judeus como de gentios, e essa fé está ligada exatamente a isso. Então vamos lá, vamos definir o que é o dom da fé para nós entrarmos então a respeito deste dom que está ligado com a classificação de dons de poder. Eu particularmente, dos que eu estudei, esses 3 dons, da outra vez que eu estava só com o Anderson aqui, eu citei até Antônio Gilberto, outros autores, mas Peter Wagner foi exatamente no ponto que eu compreendo a respeito do dom da fé. E nós vamos debater aqui, até porque são 3 mentes e talvez nós pensamos um pouco diferente um ou outro, e nós vamos bater este papo justamente para que nós venhamos ter uma compreensão melhor. Peter Wagner diz assim, é aquela capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo para poderem discernir com extraordinária confiança a vontade e os propósitos de Deus quanto ao futuro de sua obra. Eu achei muito interessante essa questão que Peter Wagner coloca, porque ele coloca da seguinte forma: a pessoa ela tem uma compreensão tão grande a respeito do que Deus vai agir, de como será a ação de Deus, que ela confia exatamente em Deus, no que Deus vai fazer, e ela age conforme essa confiança que ela tem, essa fé que ela tem naquilo que Deus mostra para ela. Não é exatamente o que eu creio, mas eu achei interessante porque Peter Wagner lança algo no dom da fé que eu não havia pensado antes, né? No dom da fé, de que Deus revela para a pessoa que tem este dom a respeito do que ele vai fazer, e essa pessoa confia tanto naquilo que ela recebe de Deus, nas manifestações que Deus operará, que ela acaba agindo daquela forma e manifestando o dom da fé dessa forma. Vocês podem fazer meu adendo a respeito aí? Eu vou colocar aqui a definição do David Lean, ali na sistemática editada pelo Stanley Horton. Diz assim: não se trata da fé salvífica, mas da fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial, tal como o confronto entre Elias e os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18, 33 ao 35. Isso que o Peter Wagner coloca, e isso que o próprio Anderson Fábio deixou claro que ele corrobora com esse ponto aí, basicamente essa seria o modus operandi da fé como dom, né? O dom da fé seria uma fé especial, ou seja, eu gosto quando eu explico isso na igreja, Anderson e Emanuel, eu gosto de contar uma situação que eu vivi. Óbvio que não se concluiu no milagre, mas que faria muito bem, dá para fazer muito bem a dissociação. Então, certa vez eu estava voltando para casa da minha mãe, quando eu estava próximo da rua, ali da BR, vinha passando um cortejo fúnebre. Então o que aconteceu? Veio um sentimento no meu coração, ora para aquela pessoa ressuscitar. Então eu fiquei ali naquela saia justa, mas depois de orar eu entendi que aquilo era coisa da minha cabeça. Então isso não seria o dom da fé. Mas se fosse o dom da fé em operação, eu teria uma confiança tão espetacular de que aquele milagre iria acontecer, que não importa o que os outros pensassem, o burburinho que fosse dar, eu iria até lá, até o caixão, iria ordenar em nome de Jesus para que aquela pessoa ficasse de pé e fosse ressuscitada, que iria acontecer. Essa fé, na minha visão, ela impulsiona, inclusive, a operação de outros dons, né? Aquilo que eu até trouxe no Pentecast passado, dentro da série Carismata, sobre a questão da cooperação carismática, né? A fé, ela está muito... O dom da fé, melhor dizendo, ele está muito amarrado, principalmente com dons como os de curar e o de dons da operações de maravilhas. Então, é uma fé realmente como se fosse um nitro num carro, né? Um turbo que acelere, que impulsione, que dê força, que abra o caminho para que a manifestação de Deus, que já vai acontecer e que nós estamos crendo, se conclua para a glória de Cristo. Olha só, eu simpatizei bastante com a definição que o Anthony de Palma vem trazer, que é justamente muito parecida com essa definição que o Anderson trouxe à tona aqui, o Anderson Fábio. O Anthony de Palma vai dizer o seguinte: a pessoa que recebe o dom da fé tem uma convicção divinamente dada de que Deus revelará seu poder em casos específicos. É uma certeza que projeta o sobrenatural
no mundo natural. Como tal, manifesta-se por meio de ações. É o tipo de fé que pode mover montanhas. Então, o dom da fé, o fator impulsionador para determinadas ações sobrenaturais. Deus ele coloca no coração do crente, né? A gente tem sempre que trazer isso à tona para que os irmãos entendam que esses dons são operados principalmente no âmbito da eclésia, da comunidade de fé, ou para o benefício dela, certo? Ou na comunidade de fé, ou para o benefício da comunidade de fé. A pessoa que recebe esse dom, ela tem uma convicção interna muito forte de que algo, uma determinada situação, ela vai ser revertida, certo? A gente não pode confundir, meus irmãos, essa fé com um otimismo. O otimismo, ele é uma convicção cega. O dom da fé não. O dom da fé é uma convicção divina, que você recebe do próprio Espírito Santo, e apesar das circunstâncias sempre mostrarem uma situação contrária, a pessoa que recebe o dom da fé simplesmente contempla já o milagre em execução. Então é interessante, Anderson Fábio, que essa definição aqui trazida pelo Anderson de Palma é bem parecida com essa trazida à tona por você pelo Peter Wagner. Eu acho muito interessante também o que o antigo mestre, companheiro do Donald G., Harold Carter, vai dizer sobre o dom da fé. Ele vai dizer que o dom da fé é um dom passivo. O dom da fé ele vai diferenciar do dom de milagres e dos dons de curar. Ele vai dizer o seguinte: a operação de milagres é um dom ativo, executa o miraculoso. O dom da fé é passivo, recebe o miraculoso. E ele vai dizer também o seguinte: pelo dom da fé confiamos no Senhor para trabalhar milagrosamente por nós. Pela operação de maravilhas, confiamos nele para trabalhar de forma sobrenatural por nosso intermédio. Então, é verdade que o Harold Carter não vai crer, Anderson Lopes, nessa cooperação carismática, o que eu creio junto com vocês, mas a definição que ele faz é uma definição bem distintiva, né? A intenção dele é distinguir o dom da fé dos demais. Então, por definição, nós podemos afirmar que o dom da fé é aquele que recebe o milagre ou mesmo provoca o milagre. Então, eu acredito que esse dom da fé é um dom que muitas vezes está em evidência no nosso meio, mas que por muitas vezes nós não ensinarmos sobre, se falar pouco sobre, ou mesmo por medo de excessos, como por exemplo os excessos do movimento Palavra da Fé, muitos irmãos acabam sendo ignorantes sobre esse assunto. Nem sempre esse dom da fé vai provocar situações, digamos que miraculosas ao nível de um paralítico andar, um morto ressuscitar, mas às vezes para situações cotidianas da vida que aquela pessoa não enxerga uma solução, mas Deus simplesmente coloca no seu coração a convicção de que algo vai acontecer a despeito das adversidades, a despeito das condições apenas afirmarem um não gigantesco na sua frente. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Sim, exatamente. Concordo. Vou até colocar algo aqui. O pastor Estevan Ângelo de Souza, né, que é do livro da CPAD. Ele diz assim, o dom da fé é a provisão divina pela qual são supridas na hora oportuna todas as nossas necessidades. É a fé que pode abrir as portas das prisões, acalmar as tempestades, dominar o poder das trevas e conduzir o crente a uma vida de conduta vitoriosa, para triunfo do Evangelho e para a glória de Deus. Claro que aqui seria uma forma exagerada de conduta para a vitória, e dessa parte assim eu discordo um pouco de Estevan Ângelo. E eu concordo, juntamente com vocês, sobre a contribuição carismática, de que outros dons contribuem também. Só que o meu problema, e é justamente o que Emmanuel citou, é diferenciar este dom. Porque o texto de 1 Coríntios vai dizer assim, a outro é dado o dom da fé, a outro o dons de curar, a outro, então quer dizer, a um o dom da fé e a outros dons de curar, compreende? Então, há uma diferenciação, porque Paulo diz que um vai ter o dom da fé e o outro os dons de curar. Ele não diz a outro o dom da fé e dons de curar e dons de maravilhas, como se estivesse sempre ligado. Então, por isso, nessa concepção, eu faço uma diferença, e eu creio dessa forma, que os dons de curar, nós vamos falar sobre ele, né? Os dons de curar e o dom de maravilhas, está ligado mais às questões de enfermidades
curas milagrosas relacionadas à pessoa em si. E seria, como no caso o Emmanuel falou, de um dom ativo, onde a pessoa, ela tendo esse dom ela usa em favor de outra pessoa de forma ativa. Eu creio que o dom da fé está ligado mais às ações que a pessoa vive na crença que ela tem relacionado a este dom, que Deus dá uma convicção tão grande a ela e ela vive as manifestações milagrosas em situações específicas que ela está vivendo. E nós vamos ver isso nos exemplos, né? Nos exemplos que mostram específicos. Então, são manifestações milagrosas que poderiam ser falados como dom de maravilhas, porque são algo extraordinário, só que eu creio que há uma diferenciação, que o dom da fé atua mais em situações em que a pessoa ela tem a crença tão grande. Eu vou trazer aqui um exemplo, que a gente vai falar depois. Por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Ali Pedro não houve uma cura nele, ele não foi curado espiritualmente, não foi curado de forma milagrosa, de forma como um milagre, algo. Mas Pedro andou sobre as águas. Ele andou por quê? Porque ele teve fé na palavra que Cristo havia dito a ele. Compreende? Então eu creio que o dom da fé está ligado a isso, a uma convicção tão grande que você vai agir de forma até mesmo contra as questões físicas da própria natureza, mas vai ocorrer coisas extraordinárias que a mente humana não é capaz de mensurar, mas porque foi concedido a você esse dom da fé e a crença que você tem é uma coisa tão sobrenatural que você vai agir por aquilo que você crê e algo sobrenatural vai acontecer. Agora, meus irmãos, todos possuem esse dom, porque como eu falei, né, a questão é justamente essa. Se o dom é específico, Estevan Ângelo de Souza ele diz assim, toda fé é dom de Deus. E eu creio com ele, em certo sentido, até como eu mencionei antes. Todo dom toda fé é dom de Deus. Que o dom da fé está ligado à vida também das pessoas que possuem fé. E por isso que nós fizemos essa diferenciação no início. Para que não haja confusão a respeito do que é fé vitoriosa de uma vida que está com Deus e do que é fé como dom realmente. Compreendido. Eu achei interessante essa sua fala, Anderson Fábio, da distinção que há entre fé, milagres e cura, né? Porque às vezes pode se tornar até um pouco perigoso, né? Ou limitador, nós estarmos apenas vinculando um dom ao outro. Então é necessário sempre que haja essa distinção específica sobre cada um deles, para que nós possamos discernir na prática da igreja quando esses dons estiverem sendo usados ou em atividade, né? Então, eu acho muito interessante aqui quando Paulo vai elencar os dons espirituais, porque ele vai dizer que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é um só e mesmo Espírito que opera tudo em todos. Aí ele vai dizer, e há outro pelo Espírito a fé. Eu acho interessante porque no texto grego, o Stanley Orton vai fazer uma observação muito interessante aqui no seu comentário de 1 aos Coríntios. Ele vai dizer que o termo outro aqui é a palavra heteros, que significa outro de um tipo diferente, ao invés de outro allos, né? Outro do mesmo tipo. E ele vai mostrar aqui que quando Paulo utiliza esse vocábulo, ele está fazendo justamente a distinção do dom e não do agente ou do receptor, né? Há outro pelo Espírito a fé. Então, são dons distintos, são dons diferentes, que podem cooperar entre si, mas que a atividade destes dons não estão limitadas a uma cooperação. É assim que eu entendo, até quando a gente vai ver exemplos práticos, como, por exemplo, Atos capítulo 3, nós vemos ali a convicção de Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então, ele teve uma convicção. Através dessa convicção, ele declarou ou ordenou aquele coxo que se levantasse. Tanto é que o texto vai seguir aqui em Atos capítulo 3, versículo 16, dizendo assim,
pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Sim, sim. Muito bem. Muito bem. Falar. E é até interessante que você está falando, porque assim, sobre a distinção, porque senão nós colocamos o dom da fé como algo preso aos dons de curar e ao dom de operação de maravilhas. Porque se a gente falar assim que a fé, o dom da fé é quando eu tenho fé que a pessoa será curada, todos os dons nós temos que ter fé. Se eu não tiver fé por uma interpretação de línguas, como é que eu vou interpretar as línguas? Se eu não crer que está acontecendo, é o que Deus está me concedendo nas línguas que estão sendo faladas. Se eu não tiver fé no dom de variedade de línguas que eu estou recebendo, provém de Deus, como é que eu vou falar em variedade de línguas? Então a fé está ligada a todos os dons. Minha questão da minha fala é justamente distinguir realmente o que seria o dom da fé. Porque eu não posso colocar o dom da fé somente preso a outros dons, porque todos os dons precisam de fé. Agora eu creio que o dom da fé é um dom específico dentro dos dons espirituais, compreende? Então, somente para a gente fazer de uma forma didática, para sabermos realmente o que é o dom da fé e não somente colocarmos o dom da fé preso a outros dons, porque todos os dons nós precisamos de fé. Então, o dom da fé seria algo que todos teriam que ter, porque a Bíblia diz que cada um tem um dom, então todos que têm algum dom tem que ter um dom da fé. E eu creio que todos têm o dom, mas têm fé para crer, mas é uma fé ligada à crença, ligada à nova criação, ligada à parte de Deus, mas não seria o dom da fé específico. Anderson e Fábio. Não, pode falar, irmão. Certo. O que a gente pode propor aqui, para a gente diferenciar, eu creio que haja, em algum sentido, em algum momento, a questão da cooperação carismática. Agora, eu posso propor aqui, como um exercício exegético, a questão de que o dom da fé ele pode resultar em manifestações miraculosas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então ali, a manifestação, a faneroses, né, do Espírito. Então, já que o dom do Espírito ele é dado especificamente para uma pessoa, o dons de curar para outra, e o dom de operação de maravilhas para outra, pode ser que dentro do arcabouço da manifestação, como esse dom, uma das facetas, melhor dizendo, da manifestação do dom da fé, tenha como resultado miraculoso. Por exemplo, o próprio citado aí, o exemplo citado de Pedro andando sobre as águas, por mais que entrasse na categoria de uma manifestação de um dom de operação de maravilhas, porque é uma operação de maravilhas, ele está caminhando por sobre as águas, pode ser que a questão a fé ali, se a gente tiver como ponto de partida aqui um dom da fé ali está em operação, poderia estar levando ele a caminhar sobre as águas. Por que eu digo isso? Porque existem dois exemplos práticos de testemunhas mesmo aqui, na história aqui da Assembleia de Deus, eu não vou saber precisar onde foi, mas existe um caso, por exemplo, de quando estava sendo construído um certo templo. Vocês sabem que aquela madeira chamada linha, né? Não, conhecer madeira eu não conheço. Essa madeira é aquela principal que divide a igreja, uma bem grossa, né? Que ela faz o sustentáculo, né? Então, assim, quando fizeram a medição do templo, terminaram comprando a madeira errada. Então, faltou cerca de 50 centímetros para encaixar na outra ponta. O que o pastor fez? Ele convidou a igreja para orar e disse que quando eles erguessem a madeira e fizessem um encaixe, iria encaixar perfeitamente ali, que Deus iria fazer crescer os 50 centímetros, e foi o que aconteceu, né? Por mais que eles tivessem a medição da igreja 50 centímetros a mais do que a madeira que eles tinham comprado, na hora que eles ergueram e soltaram para encaixar, coube perfeitamente. Então houve ali uma manifestação de fé. O que é que vocês pensam a respeito disso? Eu vou falar então que Não, eu estava embaçado aqui no microfone. Eu creio, Anderson, que houve uma manifestação de fé. A questão aqui, não que o dom da fé não possa operar na questão dos dons de curar e os dons de maravilhas. Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Se foi me entendido isso, não foi o que eu quis dizer. Como eu falei, eu creio na cooperação carismática, mas eu não creio que o dom da fé está ligado somente a estar preso aos dons de curar e ao dom de maravilhas. Eu creio que o dom da fé... A questão de estar sempre atrelado aos outros dons. Exatamente. Eita,
Eita Jesus, aleluia. Glória! Mas nem eu creio nisso. Não, mas mas eu coloquei justamente para que os nossos ouvintes viessem a compreender que o dom da fé não está somente ligado a essas coisas. O dom da fé, ele é um dom específico. E até mesmo outros autores, como Rodney Williams, vai dizer que o dom da fé, ele está ligado a uma pessoa que ela tem uma crença tão forte que ela é capaz de inspirar outras pessoas a determinada situação. E ele coloca a situação de Paulo, que a gente até tratou no podcast sobre Carismata, no último, a respeito de Paulo, quando ele está lá naquela navegação e ele dá aquela palavra: gente, vocês confiem, Deus me mostrou e nós não vamos perecer. E essa crença tão grande naquilo que Deus havia mostrado para ele, que foi capaz de inspirar os outros que estavam juntamente com ele. Que o dom da fé também está ligado a essa parte, compreende? E eu achei interessante também. Sim. Compreendido, Anderson. Enquanto a gente conversava aqui, eu lembrava, inclusive, né, falando dessa questão de que o dom da fé, os dons de curar, os dons de operações de maravilhas, não dependem do dom da fé, eu acabei que lembrando de algumas situações em que eu estava diante de enfermos e eu não estava com a certeza de que aquela pessoa seria curada. Estava numa situação assim um pouco inusitada, por exemplo, o caso de surdez. Já estive diante de surdos que eu não cria. Eu orei dias atrás por uma surda de nascença e eu orei desconfiado. E após orar, a surda de nascença ouviu. Então, não há uma dependência. Eu trago um exemplo prático, né? Não há uma dependência do dom da fé, né? Pode provocar, lógico, é claro que pode, mas há uma distinção aí na operação de cada um deles. Outra coisa que eu acho necessário a gente esclarecer, eu tenho ouvido, não uma, não duas, não poucas vezes, de que o dom da fé ele é ativado, né, através de uma revelação. Mas aí, como nós estamos trabalhando nesse aspecto distintivo do dom da fé, eu queria também trabalhar essa questão da distinção que há, a não restrição do dom da fé à revelação. O dom da fé é uma convicção interna que simplesmente flui no nosso coração, no nosso espírito, que determinada situação vai ser revertida pelo poder de Deus. Então, não necessariamente haverá uma palavra de conhecimento, uma profecia que ative esse dom da fé. Existem situações em que simplesmente o camarada vai crer que aquilo vai acontecer, porque foi Deus quem colocou no seu coração, e a coisa acontece porque Deus inseriu no coração dessa pessoa a fé de que a situação seria revertida, resolvida, enfim. Vocês compreendem dessa forma também? Exato. Compreendi, perfeitamente. Um exemplo prático do dom da fé, a fé como a receptora do milagre. Vamos supor que nós temos um amigo em comum que está enfermo, está com uma morte cerebral. Deus coloca no coração do Anderson Lopes que ele vai ser curado. E ele diz: gente, vamos nos manter tranquilos porque fulano vai sair dessa. Já está tudo marcado para desligar os aparelhos, a família já está preparando o velório, mas Deus vai tirar fulano dessa situação. Então, o que é que acontece? Há uma fé no coração do Anderson Lopes que esse amigo em comum nosso vai sair dessa situação. Foi Deus quem colocou. E ele agora age a partir dessa convicção. Ele age, ele procede. Tanto corroborando com o que vocês falaram agora a respeito de Paulo, lá naquela navegação, é uma fé contagiante. Né? Uma fé contagiante. Então, fulano foi curado. Fulano saiu daquele coma, saiu da morte cerebral, agora fulano está na enfermaria, está bem, fulano está vivo. Isso foi, de modo prático, exemplificado, isso foi uma manifestação do dom da fé. Sem a necessidade, no caso, de uma revelação. Entenderam? Sim. Muito bom isso, porque, como eu falei, até o que Peter Wagner fala, ele fala que há essa parte da revelação, por isso que eu disse que eu não creio totalmente no que ele diz. Mas eu creio também, como você mesmo especificou, que há também essa parte da revelação. Às vezes Deus mostra realmente para a pessoa, ou às vezes não mostra, é somente uma convicção que a pessoa tem. Vamos para os exemplos então, gente. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei aqui, não sei se vocês trouxeram também, mas um exemplo do Antigo Testamento que eu acho exato mesmo, bem no ponto, é sobre Elias. Elias vai lá e fala: segundo a minha palavra, não vai chover.
Gente, eu acho isso especificamente relacionado com o dom da fé. Porque assim, não mostra que Deus falou para ele, Elias, vai lá e fala. Não, ele simplesmente confiou que ele ia falar que não ia chover e por 3 anos e meio não choveu. O que vocês acham? Olha só, inclusive o apóstolo Tiago, né, o irmão do Senhor, vai falar algo bem interessante, né, que Elias era sujeito às mesmas paixões, orou pedindo que não chovesse, por 3 meses não choveu sobre a terra. E no contexto aqui, Tiago estava falando sobre a oração da fé. Então, apesar de não estar explícito no texto do Antigo Testamento, mas nós temos esse texto de Tiago, capítulo 5, que nos mostra implicitamente que houve uma fé extraordinária por parte de Elias. Então fica bem exposto aí que o que verdadeiramente atuou em Elias foi o dom da fé, ou no mínimo algo bem análogo ao que conhecemos no Novo Testamento como o dom da fé. O exemplo que eu trago é justamente esse que nós já trabalhamos, Atos capítulo 3. Né? Pedro e João, diante do coxo na porta do templo, eles creram no Senhor. Tanto é que o versículo 16 diz que pela fé no seu nome. Então, há o elemento fé presente aqui, e quando nós observamos o texto, essa foi uma fé sobrenatural. Não foi somente uma fé salvífica, a fé que habita em todos os santos, essa fé comum aos crentes, não. Foi uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, tanto é que o homem, ele se levanta firme em seus pés após essa declaração da cura por parte de Pedro e João. Existe outro exemplo, aqui em Atos capítulo 14, versículo 9, fala de um paralítico, um coxo, leso dos pés em Listra, e a Bíblia diz que Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. A fé, ela é demonstrada. A fé, ela é exposta. Assim como o dom de falar em línguas, ele é exposto através da fala, a fé, de uma certa maneira, de um certo modo, ela é demonstrativa, certo? Eu não sei o que Paulo viu, mas o termo aqui usado para ver não é o termo usado em Atos 2, por exemplo, para falar de visão no sentido de revelação espiritual, mas visão no sentido de enxergar e perceber. Então, Paulo percebeu com seus olhos que naquele homem havia fé para ser curado. Então, ele tinha fé. A fé, nesse caso, é algo, como diz o Harold Carter, é algo passivo, apenas recebe o milagroso. Então, esse homem teve fé e recebeu o milagroso através das mãos do apóstolo Paulo. Bom, exato. Outra questão aqui é de Daniel 6,23, que Daniel está na cova dos leões. E 6,23 diz assim, ó, Daniel na cova dos leões. Nenhum dano se achou em Daniel, porque ele creu no seu Deus. Então, por isso que eu distingui, justamente porque a fé é algo que a pessoa crê e vive um sobrenatural. E um personagem aqui, pra gente só mencionar, pra gente ir pro próximo dom aqui, nós não poderíamos falar sobre o dom da fé sem mencionar George Miller. George Miller foi uma pessoa dentro da história da igreja que viveu uma vida extraordinária por fé. George Miller decidiu não solicitar nada aos homens e somente orar a Deus, porque ele cria que tudo que ele pedisse a Deus, Deus iria o conceder. E ele abriu um orfanato com várias crianças e nunca solicitou ajuda financeira para ninguém. Quando ele tinha necessidade de alguma coisa para o orfanato, ele ia para o seu quarto, dobrava os joelhos, orava e Deus de forma sobrenatural respondia. A história conta que George Miller tinha uma agenda com mais de 1000 pedidos e as respostas do lado que Deus havia solicitado. Então eu vejo dentro da história da igreja George Miller como tendo o dom da fé, como confiando em Deus de uma maneira tão sobrenatural que ele não solicitava ajuda de homem nenhum, mas somente confiava em Deus, e Deus ele manifestava o seu sobrenatural, fazendo o George Miller enxergar realmente além dos olhos e ver as manifestações de milagres, onde Deus sempre estava com providência usando alguém para trazer sustento ali para os orfanatos onde George Miller estava. Muito bom. Quando alguém fala de fé, normalmente eu me lembro do pioneiro pentecostal chamado Smith Wigglesworth. Tanto é que ele era conhecido como o apóstolo da fé. Um homem de uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural que, munido dessa fé, ele pôde ver multidões se convertendo ao Senhor
milhares e milhares e milhares de pessoas sendo curadas a olho nu, na sua frente e mesmo à distância. Os maiores milagres que eu já pude conferir, né, por intermédio de uma pessoa deste tempo nosso, foi através justamente da vida de Smith e o Wigglesworth. Então são notáveis homens, né, o citado pelo Anderson Fábio, o Smith, notáveis homens de fé que de fato trabalharam e operaram no sobrenatural.